corpo para mim é uma oportunidade de expressão e de comunicação. Ahm, Durante muito tempo a voz não era tão presente para mim, por várias questões, desde por ser a minha formação no ballet, em que não há qualquer convite à aluna estudante a falar de todo. Faz o que dizemos, confia em nós de alguma maneira, não é? Que nós estamos aqui para te formar, formatar. Portanto, a 100% essa imposição de uma disciplina que na verdade só resulta com essa submissão e com essa aceitação dessa hierarquia, desses dois lugares. Então a voz para mim nunca fez parte da dança e de mim, até como esta criação minha de pessoa, artista, profissional, enfim. Então é pelo corpo que eu digo tudo e que consigo encontrar liberdade, expressão. Então, no decorrer da minha carreira, que já são vários anos, várias décadas, tenho vindo, obviamente, a encontrar outras pessoas pelo caminho que me vão ou apresentando coisas que é uma total novidade, ou uma espécie de, ok, isto sempre esteve aqui em algum lugar a precisar de ser explorado ou a precisar de ser expressado. Então tem havido uma evolução, digamos, não é? Evolução dependendo da perspectiva, mas obviamente uma continuação e um desenvolver de consciência sobre o meu corpo, do meu lugar também de tomada de decisão. E também, obviamente, já passei por etapas não é autocrítica, mas crítica do meu percurso, não é? De pensar em certos lugares como lugares de tensão, em que o que é que seria de mim com um outro desfecho, não é? Um outro início. E então agora sinto que quanto mais tempo passa e quanto mais experiências tenho, desde as dinâmicas com quem eu continuo a trabalhar enquanto intérprete, com quem eu trabalho enquanto criadora, o lugar também agora do workshop, como é que são os lugares em que eu posso tomar decisão, como é que eu enquadro então estes lugares. Então, obviamente, como tudo, até agora eu só sei quem eu sou por causa de tudo o que eu fiz, não é? E então há toda há uma valorização de todo esse percurso. E acho que agora aos 41 anos consigo ter uma capacidade de até quase ter assim. Porque estas questões, não é? Como é que se desconstrói alguma coisa? Temos que construir primeiro para poder depois desconstruir. E eu sinto que eu estou nesse lugar. Enquanto a minha percepção de mim mesma, ou seja, até hoje eu tenho noção que há uma espécie de talvez uma dissociação ou uma espécie de. Enfim, há uma grande questão na maneira como eu me observo. E tenho, obviamente, essa auto-observação tem vindo também a progredir. Durante muito tempo, houve um período em que eu não me preocupava de todo com o meu corpo. O meu corpo mudou, não é? Na adolescência, a minha professora de ballet olha para mim e ponta-me a dizer: isso é a tua cabeça, tu é que querias. Enfim. Muita coisa positiva naquela professora e, obviamente, muita coisa que ainda, infelizmente ainda continua presente na minha memória. Então, há um momento em que lá está, a pessoa que está à minha frente me diz quem é que eu sou e eu dou-me conta que eu não sei bem se eu me identifico com essa relação, porque não é assim que eu me vejo. Então, pronto, este corpo que vai se desenvolvendo, que se vai mostrando cada vez mais a sua identidade racial, né, familiar, porque a nossa genética é a coisa mais linda, mas menos generosa, no sentido em que não se esconde. Felizmente para mim, mas no sentido da minha relação na carreira do ballet, não é? Obviamente que o meu corpo de mulher angolana não se escondeu quando eu aos 13 anos. Então houve toda uma mudança de paradigma, não é? Eu tinha muita técnica, sempre fui valorizada, sempre tive notas muito altas. A diretora fala com a minha mãe e diz: a Vânia, se quer continuar a dançar, tem que fazer uma grande dieta, porque senão não vai ser possível. Assim, tipo, naquele momento era um momento decisivo e de repente, pronto, aí foi um grande marco da minha noção de este corpo não serve aquilo que aparentemente está a servir já, porque é o mesmo corpo que me fazia fazer. Enfim, então é uma questão, mas a estética entrou com muita força e dei-me conta que durante muitos anos, até exatamente a minha relação quando eu me mudo para os Estados Unidos e que tenho várias conversas sobre a minha identidade racial, desde porque é que tu dizes que és portuguesa, eu digo porque eu sou portuguesa, mas os teus pais são de onde? Angola, então tu és angolano. Enfim, esta noção de repente de perceber que eu própria negava partes de mim, obviamente por a relação com as pessoas com quem eu estava, que
me impediam essa reflexão e me impediam esse lugar de autonomia e de potência de me definir para já como eu sou, mas também como eu quero definir, não é? E não por resposta às expectativas. Então, nesse lugar, até acho que foi essa mesma pessoa, uma grande amiga minha, que me disse: mas porque é que tu olhas em ti, o que é que tu queres mudar? Assim, o rabo podia ser um bocadinho mais flat, mais raso, aqui o peito também, não sei o quê. Ela assim, querias ser um corpo de uma mulher branca. E eu, foi de repente, tipo, ela pôr nestes termos foi assim uma evidência. Enfim, então, com o tempo, comecei a perceber todos estes obstáculos que na verdade me foram impostos, mas que obviamente eu estava prontíssima ao vê-los, ao enfrentá-los, a poder derrubá-los. E então tem sido também o outro obstáculo é a relação com a técnica e com esta dança de elite, estes lugares em que eu estive, nestas grandes companhias que dançam para públicos imensos e que são super conhecedores, obviamente o público nórdico da Europa, ou nos Estados Unidos, as grandes elites, as pessoas que pagam e que financiam as companhias de dança nos Estados Unidos. E então toda esta relação com a exposição, e é um bocado. Nós estávamos ali a entreter, não é? A entreter a classe alta. Com toda a legitimidade, mas naquele lugar. Tipo, vai lá, é bom que tenhas essa formação toda para poder estar digna a pisar este palco, para nós podermos comprar o bilhete e poder ver-te e poder aplaudir-te. Porque estás ao nível daquilo que nós conhecemos, que é o nível. Então, toda essa relação com as elites, considerar-me parte de uma elite, tem acontecido desde que eu voltei em 2019 para Portugal. Em que de repente há todo um questionamento. Uma peça que foi muito importante para esse questionamento foi Still Dance for Nothing, uma colaboração com a Esther Salaman, onde ela me fez entrevistas e nessas entrevistas nós gravámos e compusemos um texto que tinha obviamente toda uma camada de uma espécie de uma, não de uma maneira cronológica, mas uma noção de quase tudo isto que eu estou aqui a falar. Então havia um texto que eu ouvi, que eu gravei, eu própria, da minha voz, que eu ouvia e eu dizia ao mesmo tempo que eu improvisava. Então foi um solo super potente. Um, tu valorizaste muito esse solo. Foi um ponto, foi muito simbólico para em vários lugares, não é? No lugar também, lá está, da exposição nacional, porque já me conheciam desde quando antes de ter ido embora, mas sabiam o que é que eu andava a fazer, mas não me estavam a ver, não é? Então de repente foi poderem ver. E daí, obviamente, surgiram outros convites de criação. Surgiu a criação do Elefante no Meio da Sala, em que, obviamente, nesse lugar, obviamente, quer dizer, para mim faz todo sentido, foi evidenciado este lugar de mais um peso, mais uma demanda, mais uma exigência. Eu sentia que estava demasiado presente a expectativa alheia. Eu tinha a Josefa Pereira a servir o trabalho com todo o seu conhecimento de. Eu estava como dramaturga, como apoio, como várias. O lugar mais perfeito foi o acompanhamento incrivelmente valioso. E houve um momento em que nós estamos a falar e que ela dizia: Mas quem é que são essas vozes que tens? Quem é que tens medo? Eu, não sei. Ela é quem? E depois começou a dar nomes. Eu assim: Não, não. E ela disse: Então, Vânia, quem são estas vozes? Quem é que tens medo? A quem é que tu queres dizer o quê? E enfim, então, eu na verdade, até agora, ou seja, é um caso. Essas vozes é um lugar abstrato, ao mesmo tempo é concreto também, mas têm sido questões para mim super importantes e que no Elefante foi, pelo menos foi, esse era o meu elefante. Mas eu também servi como elefante, eu própria, a ideia também pegando nessa experiência do Still Dance for Nothing, o que é este corpo que dança por nada, que eu percebi logo que era impossível para mim, não é? Essa Salomé é uma mulher branca, húngara, em que consegue ser o tal white canvas, não é? O canvas branco, que pode fazer o que quiser sem. A criar quase um anonimato, não é? Ou seja, eu tenho que exigir opacidade, ela pode já simplesmente beneficiar dela automaticamente. Então, este lugar de ter experienciado este corpo não é nunca nada, não é nunca isento de projeções e então tem sido desde aí a grande reflexão sobre como é que onde eu apareço, onde eu entro, onde eu comunico, onde eu posso. Ou seja, como é que eu posso continuar a conversa, como é que eu posso levá-la a cabo e vem desse lugar de nunca e não quero de todo que alguém me imponha essa ideia também.
Sim, acho que começa tudo com, ou seja, lá está, no caminho vamos encontrando coisas que já começaram antes, interesses que já existiam e agora a capacidade de observar e de escolher o que é que se continua a fazer. Eu sinto que a observação está a ser, sempre foi e está a ser o ponto mais forte e mais abrangente para os meus interesses e para os meus questionamentos. Durante muito tempo, e lá está, como eu estava a falar da relação durante a criação do elefante no meio da sala, foi este lugar de. Eu estava convencida que tinha a ver com este olhar externo que vem desde o balé, porque tinha sempre alguém a olhar para mim, então esta relação com querer agradar, que não é. Também está lá, obviamente, mas acho que isto toda a gente tem no mundo, umas pessoas mais do que outras, mas acho que é aquela ideia, não é? O ser humano, nós só existimos porque alguém nos observa, então alguma coisa que não tem exatamente que ser negativo, nem a tensão sobre essa resposta à observação é que temos que questionar de onde é que ela vem ou o que é que impõe esse desconforto. E no meu caso, eu nunca tive problemas em ser observada enquanto eu faço aquilo que eu sei fazer, porque aprendi tudo o que tinha para aprender para saber lidar com isso e quanto mais eu praticava, mais queria mostrar e mais queria que me observassem e comecei a perceber que afinal a observação já não é tão desejada, já não é tão... comecei a perceber que mudou. E então, ao vir para Portugal e através dessa peça com a Esther, que também não foi o processo mais fácil, tensões que surgiram inevitavelmente por ser uma mulher branca a fazer a entrevista a uma mulher negra, a ser o conteúdo da peça, toda a informação sobre a minha vida e a minha relação com discriminações ou abuso ou tocanizações, ou toda a relação que é uma mulher negra de pele clara, ainda por cima, porque ainda entra em lugares mais dúbios e menos evidentes do que é que está a acontecer na relação comigo, porque é que eu sou desejada, porque é que eu sou convidada a estar em certos lugares ou porque é que não é assim tão fácil, enfim. Então, eu diria que desde 2020, no momento em que o mundo experienciou a pandemia, eu experienciei um grande acordar também para ser mais evidente e também me autorizar a realmente observar e tomar as rédeas da minha vida artística, profissional e pessoal. E então tem a ver com este lugar de, ok, então esta observação externa, eu tenho tanta noção dela porque eu trabalhei de um lugar de eu vou dominar tudo para poder conseguir entregar-te exatamente o que é suposto, o que tu esperas, o que vais gostar. E neste lugar, dentro de uma técnica que era o balé, eu sinto que consegui aprender para além do balé, não é? Para além da dança. Então acho que considero que tenha uma sensibilidade particular àquilo que é a relação com o outro. E então nesse lugar, fazer um espetáculo, para mim, nunca poderá ser sobre a minha grande viagem pessoal, o que eu preciso fazer, eu quero é fazer isto. Tem sempre a ver com uma relação com o outro. E este lugar da relação no Elefante foi exatamente uma coisa em que o público está à minha frente, a uma frente só, e eu estou a fazer tudo, não é? Estou a prometer tudo, mas no final está a haver ali toda uma tensão e um jogo diferente, não é? Do que é, será que eu vou dançar? Será que isto já não é uma dança? Será que uma outra pessoa sem o meu background de dança faria este texto? Porque eu falo muito no Elefante, no meio da sala. Como é que é este corpo, não é? Que escolhas é que um outro corpo com outra história apresentaria? E Violetas foi que eu sinto que eu me orgulho muito. Orgulho-me no sentido não de que sou muito boa, mas orgulho-me porque sinto que a peça existe já e estou super satisfeita que ela exista e acho que ela está no interregno e também tem a ver com a minha vida enquanto intérprete também, vou dando atenção a outros lugares da minha carreira que fazem com que haja uma semi-pausa na continuação, mas enfim, já há conversas e já possíveis continuações para a peça, mas o que eu sinto que é mais forte neste lugar é que eu consegui. Porque eu também entrava no lugar da subtileza, por isso é que também o elefante no meio da sala entrava nesse lugar do eu estou a falar sobre isto, mas um bocado dar a responsabilidade ao público também de poder ver e poder ser o público a chamar, e percebi o quanto é que o público branco não vê nada, diz, ai não, foi incrível, mas a falar, não foi nada para mim, não, eu não tenho problemas nenhuns com isso. Então há sempre é tão difícil, até com a coisa mais evidente, o público branco não quer admitir o que acabou de experienciar. E então com Violetas eu pensei, ok, eu acho que agora vai ser um bocadinho mais evidente, vamos experimentar. Então na verdade Violetas, assim muito simplesmente explicando, o público está em 4 frentes, uma espécie de arena. Nós somos 5 mulheres afro-portuguesas. No geral nós cada uma faz o seu solo. Entre o solo que acontece no centro, entre as pessoas, onde há um papel craft que tem uma disposição que sugere, a minha intenção é que ele sugerisse
uma escada ou uma espécie de, como é que se chama, um esquema de estatísticas. Então, pronto, para mim é uma comparação, não é? Desde a oportunidade, desde classes sociais, desde visibilidade. Então, o papel craft também, que no Brasil é chamado papel pardo, que tem a ver também com as questões de cor de pele. Então, para mim, o papel craft tem também uma questão sonora, que ele tem um som, a peça é completamente em silêncio, então também era para acrescentar uma textura sonora. E há uma delimitação, que é uma diagonal também, que está assim meio, não é a diagonal perfeita do espaço, mas é uma diagonal, portanto, um bocado de ponta de lançamento, a diagonal do balé clássico, da dança contemporânea, que há sempre uma diagonal num exercício. Então, muitas referências com aquela cenografia, que era a única. A iluminação foi feita por BSK, da Matéria Leve, que é um projeto lindíssimo, maravilhoso, potente e super necessário, que eu fiquei super contente de podermos colaborar. Então é um trabalho de luz em que a luz também vem da periferia para o centro. E então há toda. E depois o principal, para mim o principal, é que a maioria do tempo em que nós estamos em ação, estamos atrás do público. A não ser quando estamos a fazer o solo, que é no centro, e cada pessoa que faz o solo tem uma relação particular com o papel. Enfim, então um bocado o que é esse centro, não é? O que é esse lugar do agora, assim, tanto momento temporal como momento local, físico. E então é este lugar de observação, nós estamos finalmente a observar as pessoas que nos vieram observar, então só essa questão, e há todo o tipo de reações, há pessoas que se riem, há pessoas que ficam super desconfortáveis, há pessoas que não se mexem. É assim, é tudo uma análise quase social, eu adoro. O workshop foi uma experiência incrivelmente maravilhosa. Eu estou super contente, inspirada e agradecida por tudo e quem conspirou para que isto fosse possível. Desde as pessoas que estão neste plano e a ancestralidade e quem eu acredito que nos acompanha e que me acompanha em particular. Ahm, o lugar de dar workshops ou aulas ou partilhas artísticas para mim é um lugar que até este fim de semana que se resolveu, não estou a brincar, mas houve uma espécie de resolução, houve uma confirmação de que há sim um caminho. Eu fico sempre, eu considero-me uma pessoa super sensível, com muita vontade de ir ao encontro de outra pessoa. Já pensei que quero agradar o outro ou a outra, mas não é uma questão só de agradar, mas é uma questão de como é que eu faço com que este momento valha o seu potencial. E com a dança, no lugar de eu vou dar um workshop, eu vou ensinar alguma coisa que é o que se espera, que já é uma grande questão e já tenho também um projeto que está a trabalhar sobre isso. O lugar da pessoa que vai dar um workshop, não é? Para mim não me faz muito sentido, porque é de onde eu venho e eu quero parar de fazer isso, quero parar de evidenciar ou de encorajar esses lugares de hierarquia. Então, o que eu tinha encontrado até agora eram questões de como é que eu preparo uma coisa, é uma prática de X tempo, para pessoas que na verdade não sei bem quem são, não é? Porque nunca era uma coisa de vou a uma turma de aula que eu sei quem são as pessoas, sei qual é que é o âmbito em questão. Não, isto é pipoca, cada pessoa vem do seu lugar, cada pessoa viu, enfim, o anúncio do que é que vai acontecer e está a vir porque quer. Então, relações muito diferentes em relação à dança. Em relação ao conhecimento sobre mim, não é? Quem eu sou, o que é que eu faço, como eu faço. E então todo este abismo, não é? De como é que nós conseguimos encontrar-nos em 1 hora e meia, 2 horas para fazer alguma coisa. E eu sinto que este convite eu aceitei porque eram 8 horas no total. Eu podia escolher 2 ou 3 dias, podia inclusive escolher apresentar alguma coisa ou não. Ou seja, uma espécie de grande flexibilidade e tempo suficiente para eu poder realmente então organizar alguma coisa. E então, se há outras pessoas que vão pensar, mas aceitares 8 horas versus aceitares 2 horas, 8 horas é muito maior dedicação e muito mais. Mas para mim foi muito melhor, porque aí então tenho mesmo um plano a ser feito e a apresentar. Agora podes-me perguntar, o plano seguiu? Isso é outra questão? Obviamente que não. Sim e não. Ou seja, eu preparei-me com um plano que permitiu acontecer o que aconteceu. Então, basicamente, o que eu sinto que eu encontrei e que me acalma e me dá esta super alegria de sentir que vou continuar com certeza a praticar, que é o lugar basicamente de. É que há coisas que são um bocado, às vezes parece que ficam um bocado esotéricas, mas o lugar de estar presente. Ou seja, eu fiz um plano e o plano já está a incluir uma experiência que vai transicionando de uma coisa para a outra. Eu acho que nesse lugar
cabe então toda a minha experiência, toda a minha capacidade de me lembrar desde coisas que eu já fiz, desde o que é uma progressão do corpo, não é? Ou seja, começamos aqui, vamos por aqui, como é que se faz. É quase como compor uma mini peça, não é? Como é que se entrega e desenvolve e se cria potência para espaço e depois consegue-se fechar. Então eu fiz um plano desses. E depois, eu também, sabendo que há um plano em que eu posso sempre recorrer, eu já consigo estar muito mais livre para poder então entrar no lugar em que a coisa, tipo, ok, já estou a perceber que isto está aí para outro lugar, bora para esse lugar. E se eu preciso, quando eu não souber o que é para fazer, voltamos ao plano. Isto, pronto, obviamente é uma coisa simples, muita gente que se calhar irá ouvir esta conversa vai dizer, obviamente, como é que é outra. Enfim, não interessa, mas o que é certo é que para mim, finalmente se fez sentido, principalmente o lugar de. O plano é na verdade só uma base de conforto, mas o que acontece é eu acreditar que sou capaz de conduzir um grupo e conseguir abrir, potenciar e liderar no sentido que interessa muito mais, não é, a liderança do que a direção. No sentido de tomar decisões, mas a liderança, porque nós neste lugar, quase como eu também justifico, sei, tocar uma criança, é acompanhá-la, não é? É que não se magoa, que continue e ver onde é que ela quer ir e ir acompanhando mais longe ou mais perto, não é? Dependendo daquilo que é necessário, o nível de risco. E então neste fim de semana o que aconteceu foi que, obviamente, o primeiro dia as pessoas estavam um bocadinho mais receosas, mas, não é receosas, mas um bocadinho menos confortáveis umas com as outras, incluindo comigo, não é? Com esta ideia do que é que ela quer ver, como é que ela vai reagir. Muitas perguntas, mas assim, a proposta foi esta. Dentro da vossa interpretação, façam, e se houver alguma coisa muito fora, eu talvez direi ou não, mas vamos vendo, vamos fazendo e vendo. E nesse lugar, obviamente, era para mim também, nunca foi de uma. Ou seja, foi tudo na real, porque eu tenho uma grande questão com quanto mais informação eu der, mais eu vou fechar as possibilidades. E inclusive há coisas que me agradam, que eu sei que as pessoas quererão saber porque estão no meu workshop, ainda assim, eu própria, eu também me quero surpreender, eu também quero ser levada por alguma viagem. Então o que aconteceu foi que aconteceram muitas coisas que são completamente do meu estilo e a minha estética, desde o humor, desde brincadeiras com dinâmicas de brincadeiras umas com as outras, comigo, ou seja, com o olhar exterior, com quem estão a praticar alguma coisa. E então todo este lugar, ou seja, foi muito mágico porque eu acabei por sentir que eu, com muito pouca direção, eu criei um espaço em que toda a gente acabou por estar na minha linguagem. Então eu não sei bem explicar o que é que aconteceu. Houve um alinhamento, acho que houve um alinhamento dentro dos meus interesses, das minhas vontades e dos meus desejos, e que foi proporcionado um lugar em que também, na verdade, se é um grupo de pessoas que vêm cada uma do seu lugar, da sua experiência, da sua relação com a dança, na verdade a dança serve muito para uma pessoa poder expressar-se, para poder ser, para poder ter prazer, para poder desfrutar. E é esse lugar que eu acredito da dança, menos do que o lugar de impor alguma coisa muito formatada, muito rígida. Porém, se eu quiser e precisar de criar algum tipo de workshop mais técnico, então aí eu tenho mesmo que já sei, vou dizer, precisam de ser pessoas com este tipo de experiência, com este tipo de, sei lá, relação com a dança, para eu poder então ir para um lugar mais particular. E na verdade o que eu acho que esse lugar será a minha criação artística e não um workshop. Não sinto que seja o lugar que mais me interessa. O que me interessa mais é eu poder ir embora e as pessoas dizerem, era mesmo isto que eu precisava. Então tá, job is done. E é mais do que um trabalho, foi mesmo um presente para mim.